Sejam bem-vindos ao nosso podcast Soltando a Voz. Hoje nós temos uma mulher pra lá de especial, ela que tem um lugar muito importante no meu coração e ela tá aqui hoje para compartilhar um pouco da história dela. Eu sempre falo para vocês, conquistem, avancem, sejam grandes aqui, mas entendam que o que tem de mais precioso está em quem vocês são. E essa mulher, ela é uma mulher que nasceu com esse espírito de desbravadora. Então vamos dar uma salva de palmas para Flávia Bento! Flávia, vamos apertar o play, Vamos. soltar essa voz. Vamos. Vamos. Ó, o jeito dela, eu tô achando que ela tá, assim, levemente desconfortável. Não, desconfortável não. Como você está? Não, eu tô bem. Tá bem? Tô confortável, porque eu fico confortável, né, com você. Ixi, ela é maravilhosa. Vocês vão ver, vocês vão ver. Eu acho que é só Eu falo muito, quem me conhece sabe. Eu falo muito, é algo até que eu me policio, né, pra falar o necessário, tentar ser objetiva, menos prolixa. Mas aí a hora que tem, assim, parece que os olhos, né, se voltam para você. Sim. Uma coisa é a gente tá, né, naturalmente, assim, falando muito sobre alguma coisa. Mas aí quando eu fico com aquela sensação que todos os olhos estão voltados pra mim, eu já fico um pouco mais... Um pouquinho mais tensa. Mas a gente vai começar a nos desenrolar, vai tudo fluir. Gente, a Flávia, só pra vocês terem aí um plano de fundo, essa mulher, ela é diretora da Red Balloon aqui em Fortaleza, na qual o meu profeta Bento Aguiar é aluno. Então vocês imaginam, desde os 3 anos o Bento está lá. E eu não posso falar muito porque senão eu vou me emocionar, tá? Mas eu quero dizer pra vocês que hoje a Flávia, ela literalmente colabora para o propósito do meu filho. O Bento tem palavras de que ele vai ser profeta das nações e eu tenho certeza que ela foi uma das pessoas que o Senhor colocou aqui para ativar o meu filho dentro do destino dele. Então, eu ia falar no final, mas já falei agora. Eu honro a sua vida e assim, eu sou muito agradecida ao Senhor por quem você é e pelo coração generoso que você tem. Tá? Então, eu poderia falar muitas coisas aqui, porque de fato ela é uma mulher muito forte aqui na Terra, mas hoje eu quero que ela comece falando da menina Flávia, da criança Flávia. Um pouco da sua infância, o que você gostava de fazer, de brincar, como era essa menina lá atrás. Eu tive uma infância muito feliz, muito. Eu sou uma menina do interior, né? Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Mojimirim. E, assim, só como referência, próximo de Campinas, né? Próximo, assim, depois de Campinas. Mais ou menos por aí. Depois de Campinas. E eu tive realmente uma infância muito feliz. Né? Eu brinquei na rua. Eu cresci numa rua que eram casas, né? Não era apartamento, eram casas. E eu cresci numa rua onde viviam muitas famílias. E essas famílias tinham crianças, né? Então, assim, todo mundo tinha 2, 3 filhos. Então, era uma criançada. Então, a gente brincava muito. A gente brincou mesmo na rua, viveu todas as fases. Era a moda do skate, a gente tava andando de skate na rua. Era a moda do patins, a gente tava andando de patins, pulando corda. Assim, Uma infância raiz. Raiz. Eu tive uma infância raiz, muito feliz. A minha brincadeira favorita, eu sempre brinquei de tudo, sempre gostei, né? Que nem assim, tinha as modinhas, e aí a gente se jogava nas modinhas, as brincadeiras que estavam em alta. Mas a minha brincadeira favorita sempre foi brincar de escolinha. Sempre foi brincar de escolinha. Eu venho de uma família, o lado do meu pai, da família, é um lado que tem muito educadores, né? Gerações e gerações de educadores. E eu sempre gostei muito de brincar de escolinha. E aí, na minha rua, algumas dessas minhas amigas
também gostavam de brincar de escolinha. Então a gente teve escolinha mesmo, né? Assim, de ver Verdade. as mais velhas Entendi. eram as professoras, Tinha a diretoras, hierarquia. e os mais novos eram os alunos, né? Então, assim, nas férias a gente pegava esses coitados das crianças menores e ainda botava eles para estudar. Dando aula, e tinha professora de matemática, professora de português, a gente se organizava nos períodos de férias, né? Pedia para eles levarem camiseta usada, assim, que não, né? Pedia para as mães e tudo. E a gente pegava essas camisetas usadas para fazer a farda mesmo, fazer o uniforme. Aí a gente fazia com tinta de tecido, né? Um negócio organizado. Super organizado, super, assim, organizado. Então, eu sempre tive, né? Eu acho, assim, tanto a questão da liderança, como a questão da educação, né? Esse ambiente escolar é um ambiente que sempre Pulsou dentro de você de sempre, alguma sempre me forma. envolveu, sempre gostei. Eu amo cheiro de escola. Eu assim, sabe, o barulho de escola, o cheiro de escola, A rotina. a rotina. Eu até, assim, na pandemia, né, eu fico até emocionada de lembrar. Eu tive que ir algumas vezes na escola para buscar alguma coisa, né? Porque a gente ficou trabalhando em casa. Sim. Mas primeiro, né, buscar um computador, vai buscar. Tinha sempre que pegar alguma coisa na escola. E entrar na escola, assim, com a escola escura, fechada. Era algo assim que era um momento delicado, né? Que Sim. emocionalmente a gente acabou que afetou, né? O nosso Muito. emocional Sim. de várias formas. Mas entrar na escola, com a escola vazia, fechada. Foi assim, eu me lembro de a primeira vez que eu entrei lá, depois de alguns dias em casa, e eu precisei ir na escola, eu me lembro assim, foi um sentimento horrível. Não tinha Horrível. vida. Horrível. Só tinha paredes, mas não tinha vida, que é o movimento, entrar e sair. Isso é muito legal, porque a gente vai falar um pouco sobre isso. A Flávia é formada em letras. Uhum. Então, olha que interessante. Eu sempre costumo dizer para vocês que me acompanham aqui, para os alunos do método, que vocês precisam olhar mais para essa história de vocês, porque tem tanta chave poderosa. A Flávia não chegou hoje, porque hoje a gente olha para Red Balloon, é um sucesso. Eu vou deixar lá o Bento, várias crianças, meninas falando inglês. Gente, todo mundo fala inglês, desde o rapaz que pega o Bento na escola, todo mundo que tá lá dentro fala inglês. Eu acho isso fantástico. Então você vê aquele sucesso ali, mas entende que olha só de onde foi que veio. Lá dessa menina que juntava todo mundo no interior, organizava a liderança, muito aflorada, falava com as mães para ajeitar as roupas. Então é isso que é legal. Ela não chegou aqui, ela não caiu de paraquedas. E hoje ver ela vivendo isso, ver ela vivendo o propósito dela, mas começou lá atrás. E aí a Flávia foi para a adolescência. Foi. Eu mudei muito. Aí chegou num ponto que o meu pai ele saiu de uma empresa e foi trabalhar outra empresa. E era em outra cidade, né? Então a gente mudou primeiro, passou 2 anos em uma cidade, São Roque, também no interior de São Paulo, mas para um outro lado do estado. E ficamos 2 anos em São Roque. Depois fomos para o sul de Minas. Meu Deus! Aí, nesse caso, foi uma transferência mesmo pela mesma empresa. Aí fomos para o sul de Minas. Do sul de Minas, eu fui para os Estados Unidos fazer o intercâmbio. Olha! Que eu fiquei um semestre fora, né? Que era um sonho e, enfim. Como foi esse intercâmbio? Um sonho, não. Foi Falou em sonho comigo, meu filho. Quando a pessoa falou assim, o meu sonho, eu já quero saber, porque os sonhos, eles movem as pessoas. Se você não tem um sonho, você já morreu e você tá aqui, amor, literalmente sobrevivendo. Nós precisamos ter sonhos. Então, quando a pessoa fala essa palavra, ela já tive um gatilho aqui meu, já quero saber. Me conta sobre esse sonho. Na verdade, eu não sabia essa coisa assim de brincar de escolinha, era algo que eu gostava, né? Sim. Mas até pela idade era algo. E eu não pensava muito isso lá, assim, o que eu vou ser quando eu crescer. É intuitivo, né? Tava dentro de você. Era algo muito assim, abstrato até então. Quando
a gente mudou para São Roque, eu fui para uma escola que era muito competitiva, muito conteudista, competitiva. E eu fiquei de recuperação em várias matérias. Né? Tinha mudado de cidade, uma escola que tinha um perfil diferente, enfim. E eu fiquei de recuperação em muitas disciplinas no final do ano, entre elas inglês. Passada. Aí, o que aconteceu? Meu pai pegou indicação e fui parar numa professora particular. E essa professora foi assim, a professora. Porque eu entendi, né? Ela me abriu os olhos de uma forma para a língua que ela explicava e fazia sentido. Porque português e inglês são línguas de origens diferentes. Né? Então, assim, a gente não encontra familiaridade, a gente não encontra semelhanças entre as línguas, né? Assim, línguas latinas, elas vão ser muito parecidas em muitas coisas, a gente vai encontrar muitas semelhanças, mas o inglês e o português são línguas bem diferentes. Então não faz sentido, você não consegue fazer comparação, você não consegue, né? Em português assim, em inglês assim, não, porque são muito diferentes. E ela me abriu os olhos de uma forma e eu fiquei apaixonada por inglês. Fiquei apaixonada. Coincidentemente, nós fizemos a nossa primeira. Eu tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos, eu faço em setembro, né? E aí no final do ano eu tinha ficado de recuperação ali naquele final de ano. Quando foi julho, nós fizemos a nossa primeira viagem internacional. Nossa família, meus pais, eu, meu irmão e minha irmã. E aí eu não fazia inglês ainda fora da escola. Só fazia na escola, tinha tido essa professora. E quando nós fizemos essa viagem, eu fiquei assim, era aquele misto de... Aquela indignação, mas que te incentiva, que te Sim, tipo impulsiona. são. Então tinha brinquedo que era falado, que tinha muita coisa falando, né? Um som e tudo, e assim, você não entende nada. Você só vê as imagens, as boquinhas mexendo, aquilo Que faz cara de não paisagem. significam nada, né? Você fica ali, assim, uma palavra ou outra, muito, aquela coisa. Inglês de escola, que é muito vocabulário, né? Inglês de escola a gente aprende palavrinhas, Engessado. cores, animais e tudo. Então eram coisas, assim, muito aleatórias que eu pegava no ar. Quando nós chegamos, eu falei pro meu pai que eu queria entrar numa escola de inglês. Né? Que a próxima vez que eu fizesse uma viagem internacional, eu queria estar numa situação diferente daquela que eu tinha estado, né? E aí, um ano depois, exatamente, nós voltamos. Eu já tinha melhorado um pouco, porque aí o que foi que a gente fez? Meu pai pediu pra eu, então vai ver, a gente morava numa cidade interior, que com 13 anos eu ia a pé pra escola, voltava a pé da escola. Então meu pai, vai, dá uma olhada, porque a gente andava pelo centro ali, as coisas que, né, a gente Sim, fazia que tudo era mais perto, fazia muita coisa tranquilo. a pé naquela época, enfim. Eu fui nas escolas, peguei os valores, peguei os horários e levei pro meu pai. Aí meu pai um dia foi, né, para conhecer, sentou tudo. E aí a gente, para dar uma acelerada, nós optamos por um particular. Então era numa escola de inglês, mas eu fazia sozinha, né? Então assim, ele pagava um valor a mais para eu poder, porque a gente já tinha essa dimensão de que com 13 anos eu estava um pouco atrasada, Sim. né? E ia ter que correr atrás do prejuízo. Né? Entendimento este que eu tenho hoje, por isso eu acredito tanto no Red Balloon, né? Com certeza. E aí a gente começou naquela. Então, assim, eu fazia em um semestre o que todo mundo fazia em um ano. O conteúdo de um semestre, o professor, como eu era sozinha com o professor, ele dava o conteúdo de um ano em um semestre para mim. Então, com dois, né, módulos, digamos assim, que aí eu fiz um no segundo semestre e outro no primeiro, eu voltei a viajar. Quando eu voltei a viajar, já estava bem melhor, né? Descia com meu pai na hora de fazer um check-in, um check-out, eu que ia junto, a gente ia, conversava, eu que separava documentação, papelada, as coisas da viagem com ele, enfim. Flávia, deixa eu só te interromper para eu fazer dois ganchos aí que você falou. Primeiro, a Flávia tinha o abstrato, que era a questão de gostar de ensinar, como ela falou para vocês, mas ela precisou de uma pessoa, que foi essa professora,
que fez com que ela fosse ativada em algo que estava dentro dela, de uma forma bem ali intuitiva, e ela se conectou com essa professora, e essa professora trouxe significado para ela. Olha a importância de você se conectar com pessoas. E a partir dali, quando ela chegou num ambiente, ela percebeu que ela não tinha algo que para ela fazia sentido para aquele ambiente. E ela voltou para casa e ela foi procurar um espaço com uma pessoa que desse aula só para ela. Se a gente fosse trazer para o dia de hoje, era que fosse uma mentoria. E olha o que ela disse na fala. E o que as pessoas aprendiam em 1 ano, ela aprendia em 6 meses. Então, tinha gente fazendo 2 anos e ela aprendia tudo em 1 ano. E ali ela já teve um salto quântico no entendimento, no conhecimento que ela tinha. Então, por que eu segurei pra gente raciocinar em cima disso? Você tem a inclinação, mas às vezes você precisa de alguém para ativar. E depois você vai precisar de ambientes e de alguém para te ensinar. Isso é a lei natural do ser humano. Então, hoje a gente tem cursos, mentorias, que porque vai passando o tempo e vai tendo outras nomenclaturas, mas isso nada mais é do que ativações que a Flávia foi tendo até ela chegar no destino, que é o que ela desenvolve hoje. Então, olha só que lindo essa caminhada até ela chegar no que ela faz hoje. Eu tinha que falar isso, Flávia, porque isso, se a pessoa pegar essa chave, porque você tem muito sucesso na sua área hoje, mas você construiu esse sucesso. Construiu em você e com pessoas junto com você. Então, se essa mulher que está nos escutando, nos assistindo, ela entender isso, ela vai ser, assim, impulsionada para o destino dela. Eu não tenho dúvidas disso. Continua. E aí, né, enquanto tudo isso acontecia, em paralelo, um tio meu ia fazer um programa de férias em Londres, se eu não me engano agora. E então eu tinha 14 anos já nessa época, e nas férias ele ia fazer esse programa. E ele comentou com o meu pai, que comentou comigo, e eu fiquei interessadíssima. Tá? E aí vai atrás, entra em contato, meu pai foi, fizemos uma reunião, fomos atrás de tudo, pegamos toda a documentação e, enfim, fomos fazer tudo o que precisava. A minha mãe, muito insegura com relação a eu viajar sozinha num grupo, né? Mas assim, não com o restante da família. Meio que colocou meu pai numa situação meio difícil, né? Ali, ó, pensa bem, porque depois acontece alguma coisa com essa... Meio que jogou a responsabilidade pro meu pai, né? Assim, se isentou da responsabilidade dela. Jogou toda para o meu pai. Tipo, ó, você tá sozinha nessa. Se der alguma coisa errada, a bronca é pra ti. Gente, eu me lembro que na época eu tinha um cabelo assim, ó. Sabe aquela revolta adolescente? Eu cortei, ela não deixou. Meu pai daí veio, se sentiu pressionado, né? De certa forma. Veio conversar comigo de que não seria o momento, vamos esperar um pouquinho mais e tudo. Eu sei que eu fiquei com tanta raiva, que eu fui, como eu andava sozinha, ia pro shopping e tudo mais. Eu lembro que tinha um salão no shopping, que era o salão que a gente frequentava. Eu cortei meu cabelo, Chanel, assim. Meu Deus! Esse espírito de rebeldia já caiu por terra. Foi do grandão pro Chanel. Viu? E eu falo, né? Você é tão besta, que até na revolta, o que ela faz? Foi lá e cortou o cabelo. Ah, meu Deus. Vai entender, né? Vai entender, gente. Enfim. Você já assim, revolta, ela não vai te levar para um lugar legal. E assim, eu na imaturidade achava que ia atingir minha mãe, cortando meu cabelo, e enfim. E aí, o que foi que meu pai me prometeu? Né, assim, que tinha conversa, que o problema era a minha idade, eu era muito nova para fazer uma viagem assim sozinha, enfim. Então que a gente esperasse mais um pouco, né? Ia ter aquela coisa, a fase dos 15 anos, e aí se ao invés de festa eu quisesse viajar, Sim, fazer a troca. ele não estava dizendo que eu não teria essa oportunidade. Só que não era naquele momento. Né? Então, assim, custou um pouquinho, mas eu entendi e aceitei, até porque não é muito meu perfil ser essa pessoa, como é que eu vou dizer? Eu sou mais o estilo que fala amém, assim, né? Do que confronto. Eu não sou muito de confronto. E
E aí esse tempo passou e eu fui atrás. Cobrar o que A havia sido promessa. prometido. Fez a promessa. E aí ele, não, então vai atrás e tal, achando às vezes assim, né? Gente, não tinha internet, não tinha, vou dar um Google. Pergunta pro chat qual que é, que gente. empresa de intercâmbio. Ou seja, o que não... a tua força de vontade é Eu liguei pro grande. 192, eu não sei, 102, 102. Eu não sei aqui, ou aquele número, né? Liga pro 102, 102, empresas de intercâmbio. Aí ela passava o nome das empresas e eu anotando. Quando meu pai chegou, eu já tinha as datas de saídas, os valores e tudo anotado, tudo direitinho. Ele viu que eu não ia desistir. Que o que eu tivesse que fazer, A né? sua parte ia ser Obviamente, feita. até porque, repito, não sou essa pessoa, né? Então vou fugir, então eu vou só. Não sou, não é do meu perfil. Mas ele viu que eu não ia desistir, né? Que assim, que o que dependesse de mim, eu ia ficar cobrando aquilo ali o tempo todo. E aí nós fomos, ele agendou com uma empresa, a gente foi, enfim. Fui pro intercâmbio, voltei, foi uma das maiores experiências da minha vida. Tanto é que eu projeto muito isso para os meus filhos. O mais velho já foi, né? Os mais velhos já foi. Na minha época, eu fiquei 6 meses, porque eles tinham essa questão, né? Ai, 1 ano é muito tempo. Porque são ou 5 meses ou 10 meses, né? Um semestre ou 2. Ai, é muito tempo e tudo. Aí, não, tudo bem, concordamos de 5. Mas eu voltei assim, Coçando pra mais 5. Tanto é que o meu irmão foi 3 anos depois, nós temos 3 anos de diferença, 2, 3 anos depois o meu irmão foi. O meu irmão já ficou 10 meses. Porque aí eu cheguei, quando começou a cuidar das coisas do meu irmão, eu disse, gente, 10 meses. 10 meses, né, vamos. E aí o meu filho mais velho foi 10 meses. Então, assim, já foi também algo que... E o também vai 10 meses. 10 meses. 10 meses. E aí... Isso foi, né, essa coisa de assim, eu não pensava muito, eu vou ser, quando eu crescer, é isso que eu vou querer fazer, é isso que eu... Mas na medida que foi... Você já estava sendo encaminhada. Eu voltei do intercâmbio, aí comecei a dar aula particular, então assim, aí você vai vendo que realmente, né, aquele é o caminho. É isso que eu quero, é isso que eu preciso fazer, porque é nesse caminho que eu quero ficar, né? Aí é esse caminho que eu quero trilhar. Então, foram acontecendo, as coisas foram acontecendo, eu fui buscando, fui procurando, fui tendo a oportunidade, o apoio, né? Assim, hoje, como mãe, eu entendo, né, a situação dos meus pais. Quando, até um parênteses, quando eu fui na reunião do intercâmbio do Luiz Felipe, eu fiz intercâmbio em 98. O Luiz Felipe fez intercâmbio há 7 anos atrás. Né? Então, assim, tem uma distância. E uma distância em que a tecnologia evoluiu demais. Sim. Eu ligava para casa uma vez na semana. Segunda-feira. Segunda-feira, 9 horas da noite, era o horário de eu ligar para casa. Era muito caro o telefone. Muito caro. Então, eu ligava a cobrar da casa que eu morava, da família lá nos Estados Unidos. Eu ligava a cobrar na minha casa. Toda segunda-feira, 9 horas da noite. Era o horário que eu ligava, porque era mais barato, depois de 9 horas da noite. Lembra dessa época também, né? Que era, ou não, ou que era, tinha os horários. Não, eu não sou dessa época, Flávia. Eu sinto muito lhe informar, eu não sou dessa época. Eu já sou da época do digital, entendeu? Assim, entendeu? Eu vivi essa época, tinha horários que o telefone era caríssimo e tudo, ainda mais uma ligação a cobrar internacional. E mesmo ligando só às segundas-feiras, a conta de telefone no período que eu fiquei fora era super caro, né? Enfim. Quando eu fui para a reunião do Luiz Felipe do intercâmbio, que ela começa a falar, né, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí conta uma situação, claro que ela só fala situações bem esdrúxulas, sim, que é para justamente assustar os adolescentes, né, para eles manterem a linha e tudo e tal. Só que eles ficam assustados para manter a linha e os pais ficam, o que eu tô fazendo, né? Quero cancelar. O que eu tô fazendo, gente? E na época, na verdade, o que eu pensava? Eu só pensava, cada exemplo que ela dava, cada coisa que ela falava, porque hoje, por exemplo, o Luiz Felipe,
eu regrei muito dinheiro, né? Ele não foi com, eles gastam de tanto a tanto por mês. Eu fiquei na média Sim. daquele valor, né? Vai ter que administrar o dinheiro, vai ter que priorizar Cresce. prioridades, vai ter que não sei o quê. Mas ele tinha um cartão de crédito que era para situações de emergência. Então, Sim. qualquer coisa, você fala comigo, eu liberando, você usa o cartão de crédito. Então, Perfeito. mas ele tinha que administrar, priorizar, isso, ó, tenta mais tanto, vou nisso, não vou, o que eu faço? Que eu acho que Com certeza. uma experiência dessa, ela tem que ser de fato uma Eu experiência. acho também. E é para o crescimento. E é para voltar com aprendizados que ele jamais teria se não tivesse ido. Então, eu falava assim, eu pensava, gente, meu pai e a minha mãe eram loucos, acho. Não tinha juízo. Não tinha juízo, meu pai e minha mãe. Gente, onde é que eles estavam com a cabeça de me mandar em 1998? Porque é que nem eu tô falando. O Luiz Felipe dizia assim, ó, meu filho, qualquer coisa. Alguém colocou a mão em você. Alguém falou uma coisa que você achou que é meio estranha. Ou que tá falando, tentando te aliciar de alguma forma. E não sei o quê. Você, vira as costas, sai andando, pega um Uber. Porque aí, use o seu cartão de crédito Por nesse favor, caso. não me ligue. Não, use o cartão de crédito, vá para algum lugar seguro, para um shopping, um lugar público seguro. Me ligue, mãe, está acontecendo isso, que eu vou pedir para você ir pro aeroporto. Você vai comprar uma passagem, vai. Tudo bem. Mas assim, a família dele é abençoadíssima. Glória a Deus. E a minha mãe e meu pai não tinha como fazer isso. Não tinha WhatsApp. Passar não uma tinha... semana pra receber um ligado. Gente. Não, quando tu falou assim, liga uma vez por semana, eu já tava aqui, ó. Uma vez por semana. Eu já tava sofrendo pela tua mãe e pelo teu pai. Então, assim, foi realmente, foi foco. Era algo que eu queria muito e era algo que meu pai queria muito pra mim também. Né? Então, assim, casou. A gente tinha minha mãe ali, né, segurando. Normal, quando a não, parte mais racional. mas assim, né, e tudo. Mas, e isso mudou muito, porque levou o foco pro inglês. Né? Então, assim, gosta de educação? Gosta de educação. Mas a partir desse momento, eu fui vindo para esse lado. Sim. Né? Então, assim, a gente viajava, eu queria ir em livraria. Eu queria ir em lojas de editoras de material didático. Eu queria ver, né? E aqui, como é que ensina? Como é que as crianças aprendem inglês aqui? Então, eu já tinha isso. Sabe assim? Já tinha um olhar mais refinado. Isso foi ficando, assim, já foi indo pro meu lado, sabe? O meu interesse foi realmente ficando refinado e o caminho foi se estreitando até chegar onde chegou. Olha como é lindo a Flávia falar isso. O meu pai, ele queria. O meu pai, ele ia ali, ele me proporcionava. O meu pai. Que coisa linda de escutar, Flávia. Uma paternidade vivida de uma forma intencional. O pai, ele te libera para o teu destino. Então, se não fosse o pai apoiando, dizendo, filha, vá lá olhar. Filha, eu vou deixar você ir. Espera mais um pouco. Filha, eu tô com você. Gente, vocês não... Olha, hoje, escutar uma história dessa é assim, música para os meus ouvidos. Porque é você conseguir perceber o real valor de um pai na vida de uma filha. Com certeza, a Flávia, ela conquistou tudo que ela conquistou hoje, porque ela quis, vocês estão vendo que até o número ela ligava lá, então, ou seja, ela tinha a parte dela, mas ela tinha um pai. Como é o nome do seu pai? Adivinha? Flávio. Seu Flávio, o pai da Flávia! Gente, olha, eu vou dizer uma coisa. Então, existia essa ligação ali forte. Flávio, o que o seu pai representou hoje pra você? Eu acho que é bem isso que você falou. O meu pai, ele é o apoiador maior de tudo. O apoiador, patrocinador. Ele tem esse papel
que sempre foi fundamental. Fundamental. E assim, não só pra mim, porque quando eu voltei pra Fortaleza, voltei a morar com os meus pais, né? Com um filho de 6 anos, recém-separada. O pai do meu filho, ele não é um pai ruim, mas a geografia afasta, né? Sim. E eu vim porque naquele momento era o melhor que eu tinha para fazer, era vir para Fortaleza, né? E ele continuou em Campinas. E o meu filho é o homem que ele é hoje, com 23 anos, por ter tido a figura masculina do meu pai na vida dele, né? Repito, o pai dele não é um pai ruim, mas a figura presente no dia a dia, na vida do Luiz Felipe, foi meu pai. Gente, se vocês verem o Luiz Felipe, primeiro ele não é normal de lindo, não. Ele é, assim, um menino lindo. O jeito que ele trata o irmão mais novo. Quando o Bento foi pro aniversário do Início, ele brincou com o Bento. Eu ficava olhando e falei, meu Deus, que coisa linda. E eu consegui enxergar isso. Agora você me contando, tudo vai encaixando. Tudo vai fazendo sentido. E eu tô extremamente feliz de conhecer essa parte da sua história que eu não conhecia. E olha só que legal que a Fábia falou. Ela teve um relacionamento, veio o Luiz Felipe, ela se separou e ela veio pra cá pra Fortaleza. Por que eu vou frisar isso com vocês? Porque qualquer pessoa que ela chega a um lugar de sucesso, em algum momento ela vai passar por situações de frustração. Não existe essa pessoa, gente, que chegou em um patamar de ser posicionada de uma forma forte, que ela não tenha vivido momentos em que você achou que não ia dar certo. Você pensa, uma criança pequena vir voltar para morar com o pai e com a mãe, que não é uma decisão tão simples. O ex-marido fica lá no interior de São Paulo, ela vem para Fortaleza. Então, olha quantas decisões difíceis ela teve que tomar. E ainda assim, ela não parou. Nunca foi de mim, sabe? Eu escuto às vezes algumas falas, eu falo muito isso pro meu pai, inclusive. Ah, mas quem vai? Ai, mas amiga, você vai, porque eu tô querendo ir. Mas se ninguém for, eu acho que essas falas de paralisação, sabe, assim, quando é muito bom andar sempre acompanhado, e a gente deve andar, né, acompanhadas em comunidade. Nós fomos feitos para viver em Sim, sociedade. Mas eu acho que ter companhia não pode ser um empecilho para te paralisar. perfeita colocação. Então, a gente, na época, assim, na última onda da pandemia, eu tinha um casal que estava visitando a gente aqui em Fortaleza, não vou falar um casal para não ser muito específico. É, ele tava positivado, e aí eles não podiam voltar para a cidade deles, né? E eu também não queria que eles estavam hospedados com meu pai. Por conta do meu pai e da minha mãe, embora Sim, já vacinados, foi essa última onda mesmo que teve. Eu não queria que eles, né, ficassem ali. E nós temos um apartamento na praia. Então, eu sugeri que eles fossem para o apartamento da praia, porque ele conseguiria ficar isolado no quarto, ela no resto do apartamento, né, cuidando dele e tudo. E ela não quis ir para não ficar só com ele, entendeu? E eu lembro que nesse dia, eu falei até pro meu pai, eu disse assim, ó, gente, eu acho tão engraçado que eu saí de Mogi-mirim, fui lá pra Noble, Illinois, porque a cidade que eu fui para os Estados Unidos também era uma cidade do fim do mundo, do interior, entendeu? Não fui morar perto de Nova York, era 4 horas de Chicago, a minha cidade. Era uma cidade que não tinha 1.000 habitantes. pequenininha. Muito pequeno, muito pequeno. Então, assim, numa época que não tinha. Eu acho que essas coisas, isso não pode te limitar, Sim, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito e tomando sempre cuidado com essas coisas que paralisam a gente. sim. E às vezes, você que fala muito de, né, de destino,
O seu é diferente do meu, o que é diferente do dela. Então, assim, eu vou ficar te esperando pra fazer alguma coisa que eu preciso fazer pra chegar no meu destino? Terceirizar o seu futuro. Ai, não fui porque ela não foi. Ai, não fui. Eu corria muitos anos atrás, né? Eu corria e tal, aí fiquei anos parada e tudo. Quando foi janeiro desse ano, eu falei, vou voltar a correr. Vou voltar a correr, chamei 2 companhias. Vamos correr. Aí organizamos, eu posso esse dia, ótimo. Aí organizamos a agenda, dava acho que pra gente correr 3 vezes na semana, não me lembro agora. Tá. Pergunta, quem das 3 está correndo até hoje? Isso foi em janeiro. Você. Eu. Desistiram. Desistiram por N motivos, Sim. né? Talvez elas não queriam correr tanto quanto eu, o que tá ok, elas fazem outras Isso. atividades, fazem E outras cada coisas, um. sem problema nenhum. O meu ponto é, eu deixei de correr, Porque elas deixaram. porque no segundo encontro, porque o primeiro deu certíssimo, né? Tava todo mundo animado, Motivação. motivação a 1000. No segundo encontro, uma tá cansada, a outra ela tem cólica. Não sei o quê, não sei o quê. Eu não deixei de correr apoiada no, então tá, o dia que der certo, o dia que elas forem, o dia que era algo que eu queria pra mim. Se elas fossem, se a gente tivesse montado um grupinho e fôssemos nós 3, Ia ótimo, ser sensacional. muito bom. Mas não era o meu objetivo. Era aquele destino a curto prazo que eu queria chegar. Era aquele. Então, hoje eu só corro 5 quilômetros do jeito que eu corro, porque eu não desisti, porque elas desistiram. Porque elas desistiram, ok, elas têm os motivos dela. Agora, eu não podia desistir de um objetivo que eu coloquei pra mim, porque as pessoas desistiram ao longo do caminho. Uma palavra que se chama mentalidade, é isso. Tudo é uma questão de mentalidade. Qual é o nível da sua mentalidade? Porque o nível da sua mentalidade é o nível da sua realidade. Não tem como. E quando você entende isso, você desenvolve essa musculatura dessa mentalidade, você leva ela para todas as áreas da sua vida. É por isso que Red Balloon é um sucesso! Vamos agora encaminhar para o nosso finalzinho e falar dessa rede de franquias maravilhosa que ela está à frente, levando essa língua que nós sabemos hoje da importância do inglês. Eu brinco muito de meu filho, em nome de Jesus, se dedique, porque a sua mãe não teve essa oportunidade. Então eu digo para ele, isso é uma grande oportunidade. E ele vai todo satisfeito. Hoje vai chegar lá, inclusive, de cabelo maluco, que já já vou levar ele. E ele vai todo satisfeito. E todo dia quando ele entra no carro, ele tem que me dizer pelo menos uma palavra que ele aprendeu. E ele vai me dizendo as palavras. Aproveita aprende também, né? Porque a mãe aqui também é precisada desse... Ele te ensina ele uma vai... palavra. Isso. Toda... E aí quando eu falo, ele fica, mãe, tem que botar a língua assim, ó. Eu digo, ai meu Deus, se eu não tiver ainda que fazer essa língua, viu? Fala um pouco da Red Balloon, do quanto é importante o inglês para as crianças. E aprender de pequeno, porque eu acho que isso faz toda Mas você acabou de dar um exemplo. Colocar a língua assim, colocar a língua assada. O inglês, né, eu já falei no começo, são línguas de origens diferentes. Então, a gente vai ter sons no inglês que a gente não tem em português. Qual som em português que a gente faz assim com a língua? Não tem. Eu acho estranho quando ele fala. Mas... E ele fala super natural. Super natural. Então, você já está falando um dos motivos pelos quais... Olha, eu nem sabia. Porque o que acontece de modo geral? Uma pessoa mais velha, mesmo que ela entenda que tem esse som e ela vai falar, qual que é a tendência? Ela falar meio forçado, entendeu? Tipo, entendi. Porque ela tá lá fazendo inglês, aí a professora vai falar assim, explicar como que é. Aí toda vez que ela for falar a palavra, ela vai falar aquela coisa mais forçadinha. É, meio estranho, meio artificial. É. Então, que ela não tem essa segurança. E eles vão aprender de uma forma natural. Porque eles estão nesse momento de construção, né? Assim, se a gente for falar de neurociência, neurolinguística. Então, assim, a hora é agora. E as pessoas pensam que é o contrário, né? É muito cedo, eu vou esperar, ficar mais... quando estiver com 10 anos, quando for... Eu tenho meu próprio testemunho, né? Assim, com 13 anos, o sacrifício
porque não foi, para correr atrás. E mesmo assim, chegar lá no intercâmbio, melhorou horrores. Depois que você fica 5 meses no lugar, você chega naquele ponto, sim, é verdade, que você começa a sonhar em inglês. Você começa. Então, assim, é o ápice. Você chega nesse momento, sim, é possível para uma pessoa que aprende, né? Mais tarde. Sim. Mas a forma natural com a qual eles aprendem e o nível de aproveitamento durante o intercâmbio. Entendi. Um adolescente que chega lá, fluente já. Então, assim, os nossos adolescentes de 16, 17 anos, que terminam com a gente num nível de proficiência avançadíssimo de inglês, esse adolescente, ele pode ir para qualquer lugar do mundo, vai fazer uma faculdade, vai fazer um intercâmbio. Então, assim, o nível de aproveitamento é completamente diferente. Né? Porque o entendimento tá muito maior. Você não Quanto tem mais como. eu entendo, A mais eu aproveito, mais eu socialização, mergulho. você às vezes vai pensar assim, ó, não vou, tenho medo, né? Ou aí você vai, mas fica mais caladinha, A porque língua você tá também aí é uma questão de ser com aceito receio, também. exato. Então, assim, né? Você já fica mais quietinha, fica na sua. Às vezes as pessoas não ficam te convidando tanto, te chamando tanto, de não sei o quê, porque vê que você tá sempre calada e tudo. Não A interage pessoa que chega muito. lá com uma segurança diferente, né? E assim, de fato, fluente, é como você tá falando, pro Bento é algo que é extremamente natural. Imagine quando ele tiver com 12, 13 anos, assim, que ele vai estar falando mesmo. Porque nesse início deles, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, o que é que a gente quer? A gente quer essa audição apurada, Perfeito. né? Então ele entende e a gente quer esse trabalho natural dos sons. Então, assim, reproduzir as palavras, reproduzir expressões idiomáticas, algumas frases. Mas e o que vai acontecendo a partir é como a gente em português. A gente usa exatamente essa ordem. Se a gente parar para pensar, desde o período intrauterino, a gente ouve. Né? A gente já sabe. Sim. Isso. Né? O bebê, ele tá com essa frequência do som ali, de tudo que tá acontecendo aqui. Aí depois a gente nasce e continua só ouvindo. Né? Balbucia alguma coisa e tudo, mas a gente só ouve. Quando a gente já tá muito bom em ouvir, que a gente já tá entendendo tudo que tá acontecendo ao nosso redor só de ouvir, a gente tá preparado para falar. E depois a gente vai pra escola, quando a gente já tá falando, a gente já ouve tudo, já fala tudo, aí a gente vai pra escola e começa a ler e escrever. Então, a gente usa exatamente essa ordem com os meninos. Ouvir e falar nos primeiros anos. Depois a gente entra com a leitura e com a escrita. Quando eles já estão com um nível de maturidade. E quando eles já sabem tudo, na verdade, de tanto ouvirem. Sim, já estão familiarizados. Aí a gente chega, então, e se for para escrever, como é que é? E se for para ler, como é que é? Aí a gente apresenta tudo aquilo que eles já sabem. Sim. De ouvir e de falar. E traz essa nova competência. E a gente traz a leitura e a escrita. Então a gente segue exatamente a ordem da língua materna. Né? Então, assim, quando eles chegam com 12, 13 anos, o pai leva um susto. Porque às vezes faz uma viagem, ou vem alguém de fora, um tio que mora fora, o amigo do pai, alguma coisa. E quando ele. A gente tem muitos relatos sobre isso. Muitos relatos. Muitos. Quando tem momentos da sala do Bento que eu vou, e eu vejo o Bento cantando as músicas em inglês, eu mais choro do que presto atenção. Eu choro muito mais do que presto atenção, porque eu acho a coisa mais linda da face da terra. E ele quer fazer pra me ver, sabe? Ele tem esse... Quer te mostrar, ele né? quer mostrar que aprendeu. E ele faz, e como ele é muito expressivo, ele dança, ele canta. Menina, mas eu choro porque a gente tem muito isso que a gente não teve na infância. A gente quer proporcionar para os nossos filhos. Então, eu, assim, toda vez que tem, eu vou tão feliz de ver ele ali, mas eu não sabia dessa explicação. Eu não sabia desse primeiro, segundo, terceiro passo. Agora, então, virou muito mais claro para mim. E eu sou apaixonada pela Red Bull. Na verdade, eu sou apaixonada por ela, tá, gente? A Red Bull vem depois, tá? A minha paixão é por ela. Para a sua sorte, eu estou na Red Bull. Para a sorte, é a cabeça pensante da Red Bull, porque na verdade o meu amor é por ela, tá?
E a Red Balloon, obviamente, é uma extensão de quem a Flávia é, porque o trabalho, ele precisa ser isso. Ele não pode ser algo que seja muito distante de quem você é, porque perde a essência, perde o propósito. Então hoje eu tenho certeza que se você não conhece a Red Balloon, já procure no Instagram. Red Balloon tem aqui na Aldeota, tem na Água Fria. Isso. Então eu tenho certeza que você vai se apaixonar. É sensacional. Sempre que eu falo, as pessoas perguntam. Já coloca seu filho, se você não tinha esse entendimento do quanto era importante e pensava que, deixa eu ficar maior e tudo. Não, a hora é agora. Claro que se ele já tiver com 10 anos, corre, procura algo para poder ele ser mais estimulado, mas se ele tá nessa idade menor, aproveita, porque o maior aprendizado, a maior inclinação para ele fluir é exatamente essa. Flávia, eu tô muito feliz com esse podcast. Muito feliz com esse podcast, porque quantos aprendizados nesses minutos que nós passamos juntas. Eu não conhecia a sua história, mas eu tinha a plena certeza que atrás dessa mulher de sucesso tinha uma mulher cheia de sonhos, cheia de valores, cheia de princípios. Eu quero dizer para você que você me inspira muito. Eu sou muito grata pela forma que a gente se conheceu e por tudo que a gente vem vivendo nesse caminhar. Eu tô aqui em êxtase, porque se tem algo que eu amo é conhecer a parte do bastidor da pessoa. Porque a tendência é a gente conhecer a pessoa, tá? E o bastidor que construiu essa pessoa. Isso é o que mais me impressiona. Então, se eu já tinha esse olhar para você inspirador, agora é muito mais. Obrigada por ter vindo aqui, contar a sua história, disponibilizar o seu tempo. Eu quero dizer que eu saio desse momento mais feliz e mais certa de que o que você carrega vai impactar cada vez mais, como já vem impactando muitas vidas e muitas famílias. A Red Balloon ela é um propósito aqui na Terra. E é por isso que você brilha. Sempre que você tá lá, eu vejo você recebendo as premiações. Eu vejo você ali se dedicando. Então, esse brilho, esse reconhecimento, na verdade, começou lá na menina Flávia, do interior, que organizava tudo, que ajeitava tudo. E hoje ela resplandece tudo que o Senhor já tinha colocado lá. Parabéns pela sua história. Eu que agradeço. E deixa Eu que se agradeço. você pudesse deixar um conselho para alguém que escutou esse podcast, que talvez olhe e fala, tá, mas eu nem consigo ter clareza de destino, olho para essas mulheres, então deixa um conselho para essa mulher que está nos escutando aqui hoje no Soltando a Voz. Eu acho que todo mundo ama alguma coisa desde pequeno, né? Eu acho assim, se você fechar seus olhos, parar para pensar um pouco, eu acho que fazer, né? Você aqui me forçou a voltar numa fase da minha vida que eu acho que é um exercício válido para todo mundo. É o primeiro encontro do Método Voz. É a primeira ferramenta que eu aplico, chama Mergulho na Sua História. E eu escuto a história de vocês com tanto amor, e é isso que às vezes a gente precisa voltar lá e puxar essa história. Porque o teu propósito vai estar na tua história. Você tá arrastando ele de alguma forma, né? Você vem arrastando. Se você ainda não descobriu, pode olhar para trás, porque você já vem arrastando de alguma forma. Isso já está com você há algum tempo, né? E eu acho que uma vez que você encontre o que você tem que percorrer o caminho do que precisa ser feito, né? Como a gente já falou. Às vezes as pessoas, o propósito das pessoas são diferentes, né? Então a gente não pode esperar pelo outro, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Quantas vezes, porque assim, eu fiz letras, eu não fiz administração, eu nunca fiz um curso de gestão, então também assim, quando deu aquela guinada, né, que as coisas mudaram, eu também sofri muita coisa. Sim, teve que Porque eu desenvolver outras aprendi. habilidades. Exatamente. Eu aprendi muita coisa e aprendo até hoje no caindo, né? E erramos, não era assim. E agora? Aí tem coisa que é mais rápida de corrigir, tem coisa que já leva um processo mais longo. Então, assim, eu acho que é fazer um exercício para se encontrar. E uma vez que se encontrar, ver os passos que precisam ser seguidos para você alcançar aquilo que você quer. Perfeito.
E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. Eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui olhando para a sua história de uma forma completamente diferente. Se você por acaso acredita que precisa de alguém para puxar esse tesouro que já tem aí dentro, faça parte do Método Voz. As nossas turmas, elas acontecem, é um método específico para mulheres, e eu acredito que nesse processo você vai conseguir encontrar algo que o teu coração vibre. E claro, se o seu filho não faz inglês ainda, corre na Red Balloon e matricula ele e fica ligadinho com a gente no Soltando a Voz.